Amigos, boa noite. Estamos iniciando o nosso Cruzando as Conversas nesta terça-feira para falarmos com os nossos vereadores, os vereadores de Porto Alegre, e tratarmos com eles do tema saúde, tema delicado, discutido, que pauta todas as campanhas eleitorais e também as administrações subsequentes às campanhas eleitorais, né? E a pauta de hoje é quais são as vantagens e desvantagens em querer transformar os pronto atendimentos dos bairros Lomba do Pinheiro e Bom Jesus em UPAs. É uma proposta da Prefeitura que prevê que duas empresas passem a administrar os locais. E existe a possibilidade de ocorrer problemas semelhantes aos que aconteceram na saúde de Canoas. Só uma lembrança breve na abertura da nossa conversa. E como a Prefeitura tem tratado a saúde municipal? Como serão tratados esses assuntos que envolvem a saúde daqui para frente? E para isso nós contamos aqui com a presença do vereador pela rede, Mauro Pinheiro. Como vai, senhor vereador? Vai bem? Boa noite aos telespectadores, boa noite aos meus colegas, vereadora Delicel, Márcio Binzeli, vereador Walter. Para nós é uma satisfação estar aqui, é pela primeira vez que venho ao programa e já tive o convite, algumas oportunidades, infelizmente nossa agenda acabou não nos dando a oportunidade de comparecer e hoje nós estamos fazendo nossa estreia aqui. Para nós é uma grande satisfação ter um programa como esse programa de conversas, Cruzando as Conversas, porque é uma oportunidade da gente debater os temas da cidade e hoje com essa bancada qualificada de vereadores aqui dos meus colegas. Vamos para um homem experiente em programa de televisão, vereadora Adelicel, pelo Partido dos Trabalhadores. Como vai, senhor? Vai bem? Vamos bem, Darcy, é um prazer estar aqui. Acho que é um debate que há muito se esperava fazer mais vagar com alguns colegas vereadores, porque o tema da saúde é um tema que perpassa a nação brasileira, né? Em cada canto do país há problemas de saúde, aqui também os há, mas aqui nós temos algumas coisas que talvez nós possamos avançar se soubermos fazer o bom debate. Sim. Vamos também contar com a presença, ou contamos com a presença do vereador pelo MDB, vereador Walter Nagelstein, também não menos experiente que o vereador Adelicel nesses debates, né, vereador Walter? Obrigado, Darcy. Um prazer estar aqui, muito obrigado, saudação aos telespectadores, aos meus colegas vereadores, ao vereador Mauro Pinheiro, vereador Adelicel, vereador Binzeli. E um tema importante para a cidade, é um tema importante para o cidadão, especialmente para aqueles que precisam do serviço de saúde público. E a discussão, portanto, espero que as pessoas participem conosco aqui, porque nessa tomada de decisão, que é fundamental para a cidade, é muito recurso que Porto Alegre investe em saúde, é muita gente que depende do serviço público de saúde e, portanto, o que a gente precisa é que cada vez mais as pessoas participem desse tipo de decisão que precisa ser tomada, em última análise, também pelo parlamento da cidade. Também conosco o vereador pelo PDT, Márcio Binzeli. Vai, senhor vereador, vai bem? Tudo bem, Darcy. Obrigado aí pela oportunidade de mais uma vez de estar aqui com vocês da RDC, cumprimentar pelo trabalho, cumprimentar os vereadores que acompanham aqui o debate de hoje, um debate muito importante, a saúde. Então quero saudar o Nagelstein, quero saudar o Mauro Pinheiro, o Adeli, né, e todos aqueles que têm nos acompanhado aqui nos debates, que eu acho que de maneira muito propositiva e também conceitual, hoje nós vamos tratar de uma pauta bem importante, porque a saúde é algo muito relevante para as pessoas, especialmente para quem mais precisa, que é a grande maioria da população que não tem plano de saúde, e até mesmo aqueles que têm plano de saúde, quando de um primeiro atendimento de uma emergência, acabam sempre buscando o serviço público, para depois, então, num segundo momento, se socorrer de algum plano de saúde. Mas então acho muito oportuno e muito importante que a gente possa debater essa pauta hoje aqui. E os nossos telespectadores podem participar pelo WhatsApp 99815 9990. 99815 9990. A saúde é uma questão conceitual, é uma questão política, é uma questão ideológica, é uma questão de quanto pior, melhor. Eu deixo vocês para discutir o assunto, eu só quero acompanhar as opiniões dos nossos vereadores
Por favor, quem se dispuser, na verdade, vereadora se me Delicel. permitam, a saúde devia ser tratada como uma questão de gestão, para tratar da questão da dignidade da pessoa humana, porque quando a pessoa é fragilizada pelo acometimento de qualquer moléstia, de um acidente, de um problema, às vezes, grave de saúde, para uma doença que exige um tratamento muito rigoroso, como é o caso do câncer, em qualquer circunstância, a pessoa é fragilizada, está fragilizada quando é acometida de algum problema com a sua saúde. E deveria ser tratado pelo gestor público como uma questão eminentemente técnica, onde se reuniriam e devem se reunir profissionais da área da saúde. Nós propugnamos que haja uma soma de forças de todos os profissionais da saúde quando tratar da pessoa, seja numa clínica, num hospital, num pronto-socorro, e que a gente possa entender esse processo como um processo que a gente não deva misturar alhos com bugalhos. Não devemos fazer da discussão e do atendimento de saúde uma discussão político-ideológica e muito menos utilizá-la como um elemento de populismo e de angariamento de votos. É o que acontece principalmente com alguns parlamentares, especialmente deputados, que têm muitos vínculos com uma determinada região e fazem daquela região não só o seu nicho eleitoral, mas especialmente do ser fragilizado, do homem, da mulher, da criança, quando acometido de doença, digamos, alcança a sua mão para tentar algum tipo de atendimento. Quando o atendimento, já desde a 8ª conferência, é o atendimento universal, tanto que a gente chama de serviço, o serviço de saúde de SUS, Serviço Único de Saúde, serviço universal, que qualquer pessoa, cadastrada ou não, tendo um problema, por exemplo, um acidente, ela entra no pronto-socorro ou lá no Cristo Redentor, ninguém pergunta se ele tem plano de saúde ou não tem, depois que se verifica, como já foi colocado aqui. Então, resumidamente, eu propugno que a saúde seja vista como uma questão de direito, um direito fundamental para a pessoa, para garantir a dignidade. A vida é o maior valor que existe e ela tem que ser assim tratada. Darcy, por favor, os colegas me permitem? Vereador Nagelstein. Eu acho que, em primeiro lugar, é uma questão humana a saúde. É só quem é pai, não sei qual é a câmera que eu estou aqui, mas só quem é pai e acorda com um filho às 1h da madrugada, ardendo em febre, sabe o que isso pode significar. E principalmente quem é pobre, que não tem um médico que saiba o telefone, que possa ligar, particular, e que precise recorrer a um posto de saúde, sabe o que isso significa. Só quem é filho de um idoso que eventualmente esteja padecendo de uma doença, como câncer, por exemplo, e que tem alguma complicação e que precisa de um atendimento, sabe o que esse tipo de atendimento representa. Só quem é trabalhador e que ganha o seu salário por força do seu suor e que, portanto, precisa estar bem de saúde, sabe o que representa estar mal de saúde e não ter atendimento de saúde. Então, eu acho que, para além de qualquer outra coisa, a saúde é uma questão humana e precisa ser tratada como tal. Agora, eu discordo, em parte, da fala do vereador Adeli, porque eu acho que há uma questão ideológica, sim, como eu acho que em tudo na vida. E explico por quê. Porque, para alguns, o serviço... E hoje de manhã ainda discutimos isso lá na Câmara, numa audiência pública. A última fala de um conselheiro de saúde da Lomba do Pinheiro, quando falava e discutia com o secretário municipal da saúde, dizia que queria que o serviço fosse puramente público e que fosse prestado por servidores públicos concursados e estatutários. Ele sabia tudo isso, né? Quando ele expressa essa visão, ele está expressando uma visão que tem identidade com uma ideologia. Essa ideologia deseja que esta pessoa que é trabalhador nessa área, ele tenha essas condições de trabalho.
Agora, existe um outro lado, como tu referiu, por exemplo, e eu acho que é diferente também a questão de Canoas com a questão de Porto Alegre. Por quê? Porque Canoas, eles concentraram todo o recurso e toda a verba e todo o atendimento numa organização de saúde, que assumiu o Hospital de Canoas e assumiu o Pronto-Socorro de Canoas. E tinha lá uma fatura de 19 milhões de reais por mês, se não me engano, e que hoje o presidente dessa organização de saúde está preso aqui, até hoje, está na cadeia. Eu acho que desvio em saúde é crime de lesa humanidade. De fato, as pessoas têm que ir para a cadeia e têm que apodrecer na cadeia. Tem uma questão de gestão, como disse o Adelir. Mas eu acho que cada vez mais na saúde, e aí vem a minha diferença ideológica, nós temos que gerenciar contratos e não pessoas. Porque senão o custo fica insuportável para ti, para mim, para o Márcio, para o Adelir, para o Mauro, e especialmente para quem paga imposto. Hoje em Porto Alegre nós temos um orçamento de mais de 650 milhões de reais por ano com folha de pagamento dos trabalhadores na saúde. Poderia ser maior. Quando eu era líder do governo, no governo Fogaça, nós fizemos uma opção de criar o IMESF, que é o Instituto de Saúde da Família aqui, e tomamos uma pressão muito grande da esquerda, do PT, do PSOL, principalmente na época do PCdoB, que a Jussara Cunha era vereadora, para que os trabalhadores do IMESF fossem estatutários. Eles não são estatutários hoje, eles são seletistas. Eles têm as mesmas garantias da CLT, mas, porém, se não desempenhar, pode ser demitido. O grande problema do estatutário, do serviço público, é a tal da estabilidade no serviço público. Porque o cidadão, se não desempenha a contento daquilo que o cidadão que está lá na ponta, com o filho doente, com o pai doente, com a mãe doente, precisa, não se tem o que fazer. E esse é um grande mal que padece o serviço público brasileiro hoje, né? Nós temos que caminhar para um modelo que é gerenciar contratos e não gerenciar pessoas dentro do serviço público, para fazer com que o cidadão, que é o destinatário desse serviço, tenha um serviço bom. E se a empresa não prestar um bom serviço, demite. Demite quem? Demite a empresa. E se o funcionário da empresa não prestar um bom serviço, demite o funcionário. Rescinde o contrato com a empresa e demite. E garante que tenha um bom serviço na ponta para o cidadão. E que os instrumentos legais funcionem para que, se houver má gestão ou se houver desvio, vá para a cadeia, seja punido. O Ministério Público investigue, a polícia investigue e se faça a correção que tem que fazer. O que não dá mais para fazer é uma saúde que gasta bilhões e bilhões, é mal gerida porque não tem responsabilidade para ninguém, não funciona e não acontece nada. E as pessoas ficam morrendo nas filas dos hospitais, dinheiro que não é pouco. Porto Alegre tem um orçamento anual de 1 bilhão e 800 milhões, e aí tem maca caindo aos pedaços, né? Tem lençol caindo aos pedaços, tem hospitais sujos, tem infecção hospitalar. Graças a Deus nós já melhoramos muito nisso. E esse modelo que agora está sendo discutido aqui está dando tão certo que o Hospital da Restinga é um exemplo disso. Eu estive visitando já 2 vezes a Clínica de Saúde da Família da Restinga e o Hospital da Restinga. É um modelo. E diminuiu praticamente pela metade o custo do hospital e duplicou o número de leitos. Hoje tem 110 leitos, exatamente dentro desse modelo que agora o governo está pretendendo estender para outros 2 postos de saúde de Porto Alegre, que é o que nós estamos discutindo hoje aqui. Muito bem. Por favor, vereadora Benzeli. Reflexão, Darcy. Corroborando aqui com o início das falas dos 2 vereadores no sentido da questão que envolve a saúde, a vida, né? E o respeito que existe da população com relação à classe médica, né? Eu acho que Porto Alegre é uma referência no serviço de saúde público, tanto o Hospital de Clínicas, o Cristo Redentor, o HPS. Nós temos, assim, praticamente um serviço de excelência no que diz respeito ao atendimento público. E, ao mesmo tempo, recentemente, nós vimos aqui em Porto Alegre algumas situações que nos preocupam muito, como foi o caso do Parque Belém, a própria beneficência portuguesa. Então, são exemplos, assim, que nos preocupam bastante. Tu até mencionaste aqui no início a questão de Canoas, que aí, obviamente, suscita outras preocupações, né, no que diz respeito aí à questão de favorecimentos ou situações que possam englobar desvios, enfim, mas eu acho que isso aí, claro que num primeiro momento vai se acreditar que isso não vai acontecer, não se quer isso para a cidade, mas existe essa preocupação. E uma outra pauta, assim, que eu acho relevante e importante que nós possamos aqui fazer um enfrentamento, nos despindo da questão ideológica ou de fundo de um debate político,
diz respeito a uma questão muito relevante e muito importante, que é como fazer o serviço de saúde dar lucro. Por quê? Porque a iniciativa privada, ela trabalha sobre o enfoque do lucro, né? E se as pessoas serão atendidas gratuitamente, né, como fazer para fechar esta conta através de um serviço de qualidade, né? Através de um serviço que realmente possa atender a comunidade ou as comunidades que mais precisam. No caso aqui estamos falando da Zona Leste, né? Estes 2 postos de saúde, e isso preocupa a população. Preocupa aqueles que vão de manhã cedo para a fila, muitas vezes ser atendidos, com as crianças doentes, como foi dito aqui, né, pelo vereador Nagiston, o pai, a mãe, o filho, o neto, preocupados com a questão do atendimento. Então nos preocupa um pouco este enfoque da questão que tanto é defendida, não só no caso da saúde, mas também da educação. Como fazer, por exemplo, uma escola, essa semana estive visitando a escola Gomes Carneiro, ali na proximidade ali do Parque Germânia, como fazer para uma escola com 1.500 alunos dar lucro, né? Porque uma escola pública, que as pessoas não pagam para que os seus filhos frequentem a escola. Sim. Como fazer para um posto de saúde que atende talvez milhares de pessoas durante um ano, dar lucro para a iniciativa privada. Então isso nos preocupa, inverter esta lógica. Ao mesmo tempo, quando a gente percebe serviços de excelência na área da saúde pública em Porto Alegre, quando oferecidos de maneira pública, 100% SUS, não é só o caso desses, tem aqui o exemplo do Hospital Vila Nova, que é 100% SUS também, né, que atende a SUSEP, atende os presidiários, atende os dependentes químicos. Hoje a gente tem um surto de crack na cidade, né? A juventude aí muito dependente, né, nesta questão, especialmente da dependência química. Nos preocupa muito também, a gente tem uma faixa importante do nosso mandato voltado para ações de políticas públicas de juventude. Fui secretário de esportes em 2006, então a gente percebe assim que existe um surto, né? E hoje mesmo, hoje cruzei com um amigo, um parceiro que trabalha casualmente na questão hospitalar, né? E ele diz, olha, eu rezo para não ficar doente, para não ter que, amanhã ou depois, ter que ser atendido na rede de saúde, porque está muito precário e são muitas as dificuldades, faltam suprimentos, né? Então a gente quer ver como vai fazer para fechar essa conta. Nos preocupa muito, as pessoas morrem muitas vezes aguardando uma cirurgia, né? As pessoas padecem de doenças que muitas vezes progridem porque não houve o tempo necessário do atendimento que se fazia, né? Às vezes um câncer, uma situação que em 2, 3 semanas precisa de uma pronta resposta, aquilo vai se estendendo, vai para uma fila, precisa de uma ressonância, precisa de um exame, fica 2 anos aguardando. Então, como fazer fechar esta conta a partir do momento que se passe de um pressuposto que milhares de pessoas estarão recorrendo ao serviço público, sim, e não vão pagar por esse serviço público, né? Então, também fica essa indagação no momento que se inicia aqui a nossa roda de debate. Tá certo. Vereador Mauro Pinheiro, da Rede. Bem, o governo tem uma preocupação com a saúde, é uma das prioridades do governo. Nós sabemos que temos ainda problema em Porto Alegre, mas avançamos já bastante em relação ao que tínhamos. Esse modelo não é um modelo novo, já é um modelo utilizado não só em Porto Alegre, mas em outros locais. Por exemplo, Caxias do Sul adotou esse modelo, Márcio, e lá a satisfação das pessoas, dos usuários do sistema é mais de 80% de aprovação do novo sistema que foi adotado em Caxias, que é um modelo semelhante que nós queremos e vamos adotar aqui no posto de atendimento da Lomba do Pinheiro e da Bom Jesus. Ele é um sistema totalmente público para o usuário, mas a prestação de serviço, e aí entra a parte ideológica, né, que daqueles que defendem que o serviço tem que ser estatal e público. Nós achamos que o serviço não precisa ser estatal e público, ele pode ser prestado através de contratualização de uma empresa, uma sociedade, pela sociedade civil organizada, desde que ele seja através de um contrato, onde nós vamos fazer um edital até o final desse mês, vai contar como vai ser feito, as regras que tem que ser seguido,
o que tem que constar, o número de médicos, o número de atendentes, quantos atendimentos tem que ser feito. Se cria toda uma regra no edital e o governo vai fiscalizar para que seja entregue para a população aquilo que está no edital. Então, a função da Secretaria de Saúde é fiscalizar e gerir o contrato com essa entidade organizada da sociedade civil. E a população vai ter um atendimento que vai se manter, como é hoje, 24 horas, 7 dias por semana, totalmente público. A vantagem disso tudo que vai acontecer é que esse atendimento, como ele vai ser muito mais ágil, porque hoje a gente sabe das dificuldades, se tem um médico que é estatal, que presta serviço lá no posto de saúde, se ele ficar doente, ele se afasta do serviço e fica 3, 4 meses afastado, muitas vezes o secretário de saúde não pode preencher aquela vaga porque a vaga está preenchida e fica sem um médico lá para atender na ponta. Nesse sistema, se o médico tiver algum problema, ele vai ser afastado. A entidade ela tem que repor o médico no mesmo dia, não pode ter falta de médico, não pode ter um limite para essas faltas. Então, vai ter uma meritocracia dentro do sistema e o atendimento é muito mais ágil, muito mais rápido para a população, que vai ter, na nossa opinião, um atendimento melhor do que tem hoje. E, além disso, a estrutura vai ser melhorada nesses 2 postos de atendimento, tanto da Bom Jesus quanto da Lomba do Pinheiro, e melhorando a estrutura física e do atendimento, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre vai buscar, junto ao governo federal, a passagem de pronto atendimento para a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, que já é uma tentativa da cidade de Porto Alegre desde 2012 de passar esses 2 pronto atendimentos para UPAs. Por que passar para a UPA? Porque além de ter mais atendimento, ter mais tecnologia dentro do pronto atendimento, transformando em UPA para melhor atender a população, nós teremos mais recursos vindos do governo federal e, com isso, cada ponto de atendimento transformado em UPA, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre recebe R$500 mil mensalmente a mais por ser UPA. Então, entrará mais R$1 milhão no sistema mensalmente para a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, dinheiro vindo do governo federal, que certamente vai ser muito bem utilizado para melhorar ainda mais o atendimento da saúde. Além disso, Darcy, para concluir, o vereador Adericial já vi que já quer entrar no debate. Muito ativo. Mas, além disso, os 199 funcionários, servidores públicos que hoje prestam serviço no pronto de atendimento da Lomba do Pinheiro e da Bom Jesus, eles vão ser remanejados para outras estruturas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, cumprindo ali locais que estamos com falta de médicos e de servidores, então eles vão completar no pronto-socorro, no Presidente Vargas e outros postos de atendimento. Então, nós vamos colocar mais médicos dentro do sistema. Na Cruzeiro e no Moacir Scler. Até porque nesses locais citados pelo Walter, nós temos a questão de atendimento de emergência, né? Principalmente, inclusive a questão de traumas e coisas do tipo, né? Porque a gente pensa que apenas o pronto-socorro e o Cristo fazem esse tipo de atendimento, mas outros também fazem. Mas a questão do conceito de UPA é um bom conceito. Essa ideia de uma unidade de pronto atendimento, que é praticamente um pequeno hospital, ela é muito importante. Então, eu louvo que a gente caminhe nessas 2 importantes regiões da cidade. A Lomba do Pinheiro é uma região que tem crescido muito. A questão da Bom Jesus já é uma área antiga, consolidada, com uma população imensa. E quando se fala de Bom Jesus, a gente não só trata Bom Jesus, mas da Vila Jardim também, que é uma área contígua, só separado pela Protásio Alves. Então, essas 2 unidades atenderão parcelas importantíssimas da nossa população. Nós deveríamos ter, como era o objetivo, de ter uma na entrada da cidade, a da CIS Brasil, e essas 2 nós teríamos 4 grandes UPAs na cidade que ajudariam enormemente no atendimento. Eu quero discutir essa questão ideológica, porque eu não sou contra a parceria público-privada, muito pelo contrário. Aqui os telespectadores sabem, quem nos conhecem, os vereadores sabem que muitas vezes eu fui para defender na tribuna algumas questões de parcerias público-privadas, porque a parceria público-privada não é só um modelo que meio que se colocou aí como se a parceria público-privada fosse um modelo único. A parceria público-privada pode ser, inclusive, aluguel de ativos. A prefeitura pode fazer uma locação de alguma coisa
com um ente privado, isso também é uma forma de parceria público-privado. Isso que os colegas estão defendendo pelo governo, como uma ação do governo, se ela for implementada, nós estaremos atentos. Nós não torcemos que não dê certo, pelo contrário, nós torcemos que dê muito certo. Nós temos alguns senões, eu vou dizer um. Eu disse, e fui eu que puxei essa discussão no ano passado para dentro da Comissão de Constituição e Justiça por questões contratuais. A Prefeitura não vinha pagando as horas extras para o pessoal da SAMU, especialmente os condutores, e queria contratar uma empresa terceirizada e o fez. Eu disse que não daria certo, porque o pessoal que trabalha na SAMU tem um tipo de competência profissional que não é para qualquer um. O condutor de uma ambulância não é um simples motorista, ele tem uma legislação nacional, federal específica. Contratado essa empresa terceirizada, o que aconteceu? Em primeiro lugar, na primeira semana deu 2 graves acidentes com ambulâncias, na primeira semana. Ato contínuo, nós tivemos a demissão de 2 dos 35 contratados. Para tudo, porque dá uma brecha de falta de pessoas, as pessoas têm que ser treinadas. Quem os treina? Os servidores públicos. Então, o poder público está treinando pessoas para uma empresa terceirizada. Eu sei como essa empresa, inclusive, age, tá? Não é a única, mas esta age assim. Como ela atende alguns outros municípios, ele pega o cara treinado e põe para atender a Alvorada, Viamão, coisa do tipo. Daí sai mais 2, a prefeitura treina mais 2 que vão chegando. Isso é injusto, é dinheiro público sendo drenado para uma empresa privada. E a prefeitura não me responde, diz que tem 15 pessoas na telefonia da SAMU. Eu não encontrei 15 lá e ninguém está encontrando os 15 lá. Então tem problemas. Então, o Walter fala a questão de contrato, eu acho sim, gestão de contrato é uma coisa fundamental e não tem essa, o poder público não vai contratar a empresa terceirizada. Imagine uma Expo Inter se não tivesse a terceirização que tem, ou outros grandes eventos que a gente faz no Estado, e mesmo obras, que elas dependem de contratação de terceiros. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado na área da saúde e da educação, um pouco na linha do Binzeli. A saúde e a educação não é para dar lucro, ela tem que servir à pessoa, é um direito fundamental, o direito que as pessoas têm à educação e um atendimento adequado à saúde. Eu vou pedir licença para vocês, porque eu tenho necessidade. Sim. Essa eu não posso terceirizar, porque é o nosso espaço. Porque aqui tem que dar lucro. E nós precisamos valorizar aqueles que nos prestigiam, não é? Então, nós cruzando as conversas de hoje, contando com as presenças aqui dos vereadores Mauro Pinheiro, da Rede, Adericel, do PT, Walter Neigelstein, do MDB, e Márcio Binzeli, do PDT. Nós estamos discutindo as questões da saúde em Porto Alegre. E nós vamos ao intervalo e retornamos em seguida. Amigos, estamos cruzando as conversas aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, contando com a presença dos vereadores Mauro Pinheiro, Adericel, Walter Neigelstein, e esse sobrenome há muitos anos vem lá da história do seu pai e acabei falhando ao pronunciá-lo aqui. Márcio Binzeli, também participando do programa. Nós estamos discutindo as questões da saúde em Porto Alegre, especialmente possibilidade de privatização, enfim. Sabe que eu ouvi vocês atentamente, eu vou tentar dar uma contribuição mínima. Porque eu entendo que a saúde, antes de mais nada, é um grande negócio. Passa exatamente por aí, depois vem as outras coisas. Nós tivemos um administrador de um hospital aqui em Porto Alegre, que ele foi exemplo enquanto administrou o Grupo Hospitalar Conceição, enquanto ele foi superintendente do Grupo Hospitalar Conceição. E os exemplos que ele deixou, nenhum foi seguido. E ele fez coisas simples, muito simples. Por exemplo, o senhor falou em fronha, travesseiro, coisa que o valha, lençóis. Tem um serviço de lavanderia. Ele fez o seguinte, ele comprava os panos
e mandava para o Madre Pelletier para que as presas fizessem isso, abatia sua pena e tal, algumas coisas que eu não entendo direito como é que funciona. 3 E dias digamos, de serviço do 3 dias de apenado serviço, um dia de ou pena. e digamos que o que ele tinha que pagar, R$50 ali fora, ele pagava 1,20. Ele, que eu digo, é o hospital, pagava 1,20. Enquanto uma cama quebrava, uma maca quebrava, ele não mandava para uma oficina, para uma, sei lá como é que fala o nome, para arrumar, não. Ele mandava para o Centro Vida, que é um órgão estadual. Lá os meninos que estão lá, serviço profissional, lá remendavam, soldavam, arrumavam. O que iria custar R$20 saía por 50 centavos a unidade lá no Centro Vida. O Laboratório do Estado, ele fazia compras para o Grupo Hospitalar da Conceição. O Laboratório do Estado ele não abria concorrência com o laboratório particular. Então eu vejo que isto é administrar. É o que eu falei no início, né? Só que este exemplo, ele foi engolido pela parte ideológica. À medida em que mudou, foi outro, já não deu sequência àquilo que ele fazia. Esta referência que eu fiz, eu queria citar o nome deste superintendente, que é o Dr. Rogério Dalfolo Pires, que já hoje, inclusive, está no Instituto de Cardiologia, mas ele já passou, pelo amor de Deus, emprestando a sua contribuição, enfim. Então, eu vejo que as coisas passam mais ou menos por esses ajustes. Mas, Darcy, eu quero me somar a ti. Quero lembrar, por exemplo, a Santa Casa. Vereador Walter. Santa Casa, eu conheço o diretor médico, o Dr. Jorge Herzl, o seu provedor, o desembargador Guilherme Engler, e o trabalho que fazem na Santa Casa, que é maravilhoso. Os outros hospitais, como tu referiu, Conceição, teve muitos problemas ao longo do tempo no Conceição, de desvio. Quando eu falo Conceição, é o grupo, né? É o grupo, o Fêmea, né? é o Fêmea, Criança e o Cristo. É o Cristo Redentor e a UPA. Que o Rogério... E a UPA que o doutor Rogério e mais Pires os postos foi... de saúde, são portanto 10 tem uma ou 12, vinculação. né? Um dos grandes problemas do Conceição é exatamente esse custo de recursos humanos. E aí eu quero dizer o seguinte, com o maior respeito ao funcionário público, que eu acho que em alguns setores ele é essencial, e nós precisamos ter sim, tem setores estratégicos. Mas não tudo precisa e deve ser estatal, como referiu o Mauro. Porque não dá mais. Não é possível. É muito concurso. É muito Os caras vão pesado. para o concurso pensando em saber onde é a sede do sindicato para fazer a primeira greve. Exatamente. Aí tu falou tudo. Essas coisas nós precisamos dizer. Quando eu vou me Essas aposentar, coisas nós precisamos dizer. Essas coisas nós precisamos dizer. E aí tu falou tudo, porque aí tu acabou desnudando uma face perversa da história, que é exatamente essa. Alguns partidos defendem com unhas e dentes essa questão, porque na verdade estão defendendo o engrossar das suas fileiras, de ter mais gente dentro do seu sindicato. Então, porque quanto mais servidor público tiver, mais consciente, vamos dizer assim, com a consciência de classe, que é uma coisa lá da escola do Adelicel de Marx, né? Você está me chamando de marxista nessa hora do campeonato? Mais gente vai ter para engrossar as fileiras do partido. Então tem essa questão também. Tem partidos políticos ideologicamente posicionados que têm vinculações com sindicatos. A gente não pode negar. É muito mais fácil defender uma corporação organizada que defender o cidadão sozinho. Do que defender a sociedade. Não, mas não é a minha visão. Não atribuam o senhor o que o senhor não tem nada a ver. Mas no final das contas vota junto. Então, não é assim. Eu diria que nem o nosso colega Fortunato. Eu só quero concluir o meu raciocínio para falar não que existe serviço público sem servidor público. que o Márcio fala. Sim, mas tem que não da forma que vocês defendem, Márcio. Inchado, Nem comecei sem a defender meta, ainda. com produtividade. Nem comecei a E defender. criando certos estigmas que não são corretos, como por exemplo o Márcio falou aqui, que não pode trabalhar na perspectiva do lucro, que é criar essas pseudo-verdades que vão minando os argumentos. Ninguém está falando aqui em lucro. É óbvio que alguns setores da saúde e hospitais particulares, por exemplo, têm que dar lucro. É o objetivo deles. Né? Agora, organizações sociais, OS, organizações de saúde, elas são organizações criadas que no estatuto delas, elas não têm a perspectiva de dar lucro. Elas não podem, por óbvio, dar prejuízo. Mas elas não têm essa visão e essa lógica do lucro. Elas têm que empatar o resultado e ter uma taxa de remuneração. É como, por exemplo, quando a gente vai pagar como é que comprava um consórcio de carro?
Né? Tu vai pagar ali uma prestação todo mês para ter uma carta de crédito e naquela prestação está calculada a taxa de administração do dono do consórcio, do administrador. 8% sobre o valor investido ou alguma coisa assim. Na OS é assim. O que vai ser... A prefeitura põe na rua, cidadão, uma manifestação pública de interesse, ela recebe propostas e ela vai escolher aquela proposta que for melhor para o município, entre todas que chegarem numa espécie de licitação. Né? Aquele que apresentar o melhor serviço e apresentar o menor preço é esse que vai ganhar. E o que o poder público tem que fazer? Ele tem que fiscalizar que isso aconteça. E a taxa de remuneração está contratualizada, por isso que se fala contratualizado. Ele não vai ganhar lucro, ele vai ter uma taxa pelo serviço prestado. Não é lucro. Então não é privatização da saúde, não é que dizer agora nós vamos entregar tudo para um privado que vai sobretaxar o preço da seringa e vai fazer com que as pessoas morram porque vai estar mercantilizando a saúde. Esse é o discurso ideologizado para exatamente destruir esse modelo, que é o modelo que mais dá certo. E depois tu cria um terrorismo, né? Com a população, não, agora vai ser privatizada a saúde, o senhor não vai ter mais... Não é nada de privatização da saúde, é muito mais a contratualização de um serviço que vai ser prestado por uma organização social e que a prefeitura vai ter a gestão e vai fazer... E vai fiscalizar ele. Fiscalização. E aí o funcionário de carreira estável vai ter a obrigação de fiscalizar esse. Às vezes o pessoal vai lá, falando de outras áreas, né? Pessoal das obras públicas, o Márcio foi secretário e eu fui de planejamento urbano. Não é da parte de obras, mas da parte de licenciamento. Vamos pegar as obras aqui, obras mal feitas na cidade. Aí os servidores vão lá dialogar conosco e eu sempre tenho cobrado deles. Mas vem cá, quem é que tem a tarefa de chegar e dar um aceite numa obra que está mal feita na cidade? Numa cabeça de uma ponte ou de um viaduto que fizeram um trampolim, que o carro vem e dá-lhe uma porrada, num bueiro que foi aberto e que a rua foi toda mal consertada? Quem é que tem a obrigação de assinar e dar o aceite nisso? Não é o servidor de carreira? Então ficam falando que está sendo terceirizado e que está sendo precarizado o serviço, mas é o próprio servidor que tem a obrigação de controlar isso. E vai continuar sendo. Vai ser um funcionário efetivo da Secretaria da Saúde que vai fazer a fiscalização desse contrato e se o contrato não estiver bom, ele tem obrigação de denunciar o contrato. Acho que a primeira questão que a gente tem que discutir sempre é a questão do gestor público. Se o funcionário não está trabalhando adequadamente, quem tem que resolver o problema é o gestor público. Mas com a estabilidade isso não funciona. Não, peraí, Walter. Você já foi secretário, você sabe, inclusive foi secretário da SMIC, que é uma secretaria pequena. As pessoas diziam que eu era louco a aceitar ser secretário da SMIC. Eu fui lá, todo mundo trabalhou, e trabalhou muito. As pessoas trabalhavam a qualquer hora do dia ou da noite, a fiscalização ganhava hora extra, é verdade, tá? Mas eu nunca tive problemas com um fiscal que não quisesse trabalhar. A gente precisa também ganhar o funcionário, tem que respeitar o funcionário. E muitos gestores públicos têm um desrespeito com o atual governo. O atual governo é um governo que tem uma mania de achar que todos os problemas de Porto Alegre são problemas do serviço público. O prefeito vai falar numa reunião com empresários e dizer que não tem ninguém na prefeitura que possa coordenar e dirigir o plano diretor... Que é isso? E aí com aquela ideia de jirico do prefeito dizer que vai fazer um plano diretor por partes, por etapas, quem é que botou isso na cabeça dele? Quem é que ele acha que ele é? Mas isso depende da área dele. O Adeli está falando o seguinte, eu também fui secretário da SMIC, sempre trabalhei muito bem com os meus servidores, com um desempenho fantástico. Agora, tem áreas e áreas. Tem áreas que é muito mais difícil trabalhar com o servidor. Tem áreas que eles são muito mais politizados, tem áreas que o pessoal faz corpo mole, e realmente ao gestor público resta muito pouco para fazer. E essa questão... O vereador Binzeli está tentando... É a terceira vez. Vamos lá, o que acontece assim, Darcy? O que a gente percebe assim? Acho que a gente nessa conversa aqui, todos que estão aqui já estiveram nos dois lados do balcão, vamos dizer assim, né? O PT foi governo 16 anos, nós já estivemos em um determinado momento respondendo também por secretarias importantes, enfim... O Walter teve também essa experiência ali no planejamento e casualmente, quando se envolve temas tão sensíveis como a saúde, nós já tivemos algumas experiências em que o coletivo se organiza na Câmara e no Poder Legislativo e acompanha as decisões para que elas deem certo e para que a cidade avance. Quer ver um exemplo?
Nós tivemos um projeto de lei de minha autoria lá que nós precisávamos melhorar a volumetria do Hospital Mãe de Deus. O Hospital Mãe de Deus queria fazer obras para ampliar ali no bairro Menino Deus as suas instalações, para ampliar o atendimento ao SUS, enfim. E o índice ali era um índice baixo, construtivo, e nós queríamos passar para o índice 3, que é o índice máximo que, digamos assim, a lei autoriza hoje. Isso quer dizer que se o cidadão tem um terreno de 1.000 metros quadrados, se o índice é 3, ele pode construir 3.000 metros quadrados naquela região. Por isso foi votado na Câmara por unanimidade, né? Então, assim, outras questões, eu me lembro na questão da UPA, ali do Triângulo, nós tínhamos ali uma área que precisava ser destinada para a UPA. O fala é a Zona Norte? O Triângulo é a Zona Norte, onde foi instalada a UPA, ali na CIS Brasil. Sim. Nós precisávamos instalar a UPA e custava uma fortuna um terreno ali naquela região. E se buscou alternativas e não tinha, a cota terreno ali é uma cota terreno cara, né? Na época até o secretário era o Garcia. Então o que nós fizemos? Um esforço lá na Secretaria do Planejamento, fizemos um gravame numa área de praça, desmembramos a praça e criamos ali um equipamento de saúde. Também houve uma sensibilidade, né, do gestor público para enfrentar o problema e dar uma solução, porque a área da saúde é uma área sensível, né? Eu quero também aqui me somar com a intervenção do Adeli, no sentido de que a gente quer que as coisas deem certo. A gente apenas está aqui fazendo algumas reflexões e trazendo algumas preocupações, mas a gente quer que as coisas aconteçam de maneira que se materialize, ao final, um bom atendimento de ponta no serviço público da cidade na área da saúde. O Márcio está dando um outro enfoque, né? De uma coisa que nós somos chamados e desafiados a criar soluções para resolver problemas. Quer ver um outro problema? A ambulancioterapia, Walter. Hoje, mas é diferente. Porto Alegre atende o Rio Grande do Sul inteiro. Não, mas eu acho que nós precisamos fazer, nós estamos fazer um enfoque. Nós estamos e discutindo. a Câmara de Vereadores sempre teve sensibilidade de todos os projetos. Nós estamos discutindo o seguinte: todos os projetos da saúde. Se o morador que precisa de atendimento de saúde, quando ele chegar no posto de saúde da Cruzeiro, quando ele chegar no posto de saúde da Lomba do Pinheiro, quando ele chegar no posto de saúde da Bom Jesus, quando ele chegar no posto de saúde do seu bairro, do Cristal, seja de onde for, ou na UPA, um Osiris Clear aqui, se ele vai ter um bom atendimento. É outra questão, né? Mas se não houvesse dúvida, o entendimento seria coletivo, todos estariam apoiando o vereador. É isso que eu quero dizer. Quando nós criamos o Instituto de... Esse enfoque eu quero dar no debate. Que hoje tem 270... 270 grupos da família, unidades que trabalham, né? São equipes da família. Equipes, 270. Quando nós fomos criar, a grande resistência, eu já falei isso no início, vou repetir aqui, era que o pessoal não queria que fosse seletista, né? Fizeram uma pressão, vários sindicatos lá dentro, dizendo que ia haver isso, que ia haver a precarização do serviço público, que ia haver um mau serviço, que era também a história da privatização, e nós tivemos que tomar uma decisão, que para mim, até hoje, é a decisão correta, que foi uma decisão que fez Porto Alegre avançar e que faz Porto Alegre hoje referência. Ainda temos problemas, a secretaria está melhorando muito, o Erno foi um excelente secretário, o Pablo está fazendo um excelente trabalho agora, e Porto Alegre, quer queira, quer não, com alguns problemas, é uma cidade no Brasil referência em termos de saúde. Tanto nos hospitais privados quanto nos públicos, né? Hoje a Santa Casa é referência mundial. O Hospital Moinhos de Vento aqui, que agora nós estamos falando de privado, é referência mundial. Nós, felizmente, temos isso. Então é um ativo que a cidade tem. Muita gente vem para Porto Alegre, não só da ambulancioterapia, de quem precisa no interior, porque entra outro problema que é da contratualização, da municipalização da saúde, das questões de Ministério Público, da questão do modelo federativo do Brasil. Vou dar uma outra informação para quem está nos assistindo. Os municípios, de tudo que arrecadam de imposto, volta só 18% para o município. 18%. Por acaso a gente tinha que estar de pires na mão, no Palácio do Planalto ou no Ministério da Saúde pedindo recursos para Porto Alegre, para o sistema de saúde de Porto Alegre? Deixa eu perguntar, mas o Hospital Mãe de Deus, o Hospital Moinhos de Vento, esses hospitais eles não precisam da ajuda de ninguém, eles têm vida própria. Sim, claro. Claro, eles podem vida própria. ajudar, né? Mas eu vejo que é uma situação assim, e nós temos aí... mas eles têm benesses do governo federal pela Casa da Filantropia. Exatamente. Claro que há uma contrapartida, não negamos isso, mas às vezes não está à altura
das benesses que recebem. Perfeito, concordo temos plenamente. que cuidar disso Eu também. acho que o Hospital da PUC é referência também. Nós temos muitos aqui, o Hospital Ernesto Ornelis, que atende o servidor público, né? Sim. Todos esses hospitais que fecharam, como o Márcio falou, Beneficência Portuguesa e o Hospital Parque Belém, por problemas de gestão. Mas a Beneficência está voltando. Que agora o Hospital Vila Nova está dando... Como é que o Hospital Vila Nova, pergunta ao senhor e à senhora, trabalha só SUS, unicamente 100%. SUS. E eu convido a quem queira ir lá visitar as dependências do Hospital Vila Nova. Ver o tipo... A mudança radical que houve, eu concordo com o Walter, isso é importante. É um problema de gestão, de parceria também e de entendimento entre o gestor público e o instituto, que pode ser privado ou filantrópico, né? O caso do Belém... o Parque Belém é um caso mais complicado, tem problema de gestão, é verdade, mas também houve uma divergência sem fronteiras entre a Secretaria Municipal, na época o secretário, e os gestores. Isso não ajudou nenhum lado, todos nós perdemos, né, Walter? Sim. Me desculpe, entendeu? Ali também houve esse tipo de ingrediente, por isso que a saúde não poderia em nenhum momento ter essas quesilhas, entendeu? Houve um impasse lá, né? A secretaria só queria... E eu rendo homenagem aqui ao doutor Pereirinha, que era da mesma forma, Luiz Alberto Pereira. O gestor lá do hospital. Mas houve uma divergência que a secretaria não queria mais colocar recurso lá enquanto ficasse aquela administração à frente do hospital, né? Então, como disse o Adeli, perderam todos porque o hospital fechou. Mas era um hospital antigo, com uma estrutura física bastante antiga, mas lá tem até hoje tem um tomógrafo que está lá que está fechado. Agora tem um OS que está assumindo lá e ele está reabrindo o hospital. E tem uma área, por exemplo, da nefrologia que terceiros botaram dinheiro e acabaram no prejuízo, porque depois deu problemas. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A mesma coisa da beneficência. Tem problema de gestão, tem problema aqui, tem problema lá. Mas tem um momento que você tem que dar uma parada, verificar o que você pode fazer e olhar para frente. Nós não podemos estar fechando hospitais. Tem coisa, a tabela do SUS é baixa, é verdade, mas tem hospitais como o Vila Nova que estão mostrando que é possível trabalhar nesse modelo, né? Ampliando. Eu fui recentemente na ampliação lá do hospital. O Hospital Espírita de Porto Alegre é outro exemplo, crescendo, administrado, eu acho que foi durante um período pelo Hospital Mãe de Deus, né, por uma OS do Hospital Mãe de Deus. Então, nós temos modelos de hospitais trabalhando com tabela do SUS, com única e exclusivamente SUS e funcionando muito bem. Então, o que está acontecendo, Darcy? É a má administração. Eu não tenho dúvida. Darcy, eu só vou ter que discordar um pouco aqui do meu colega. Vereador Mauro Pinheiro. Quando fala que o prefeito tem problema com o servidor público. A maioria das secretarias de Porto Alegre, que tem os seus secretários que podem ser cargos de confiança, que ele pode botar quem ele quiser, a maioria delas são secretários do quadro e de carreira. O secretário de saúde, o Erno, que foi para Brasília, que era um excelente secretário, tanto é que assumiu um posto de destaque no Ministério da Saúde, era de carreira. Da o secretário URGS, Pablo, da URGS. secretário Pablo é de carreira. O secretário da Fazenda, Busato, é do quadro, é de carreira. Do Estado. Mas é do quadro, é servidor público, concursado. O Bruno Vanuzzi é procurador. Então nós temos vários secretários do município, o DEMAB, do quadro, nós temos a FAS, que é do quadro. Então o governo aproveita sim os bons quadros, não só do município, como do Estado. E essa questão de dizer que é um problema, que é a dificuldade, aí sim entra a questão ideológica de decidir se vai ser o estatal ou uma organização social, uma organização, uma OS que vai comandar a saúde. Porto Alegre já tem vários exemplos que estão dando certo. O Hospital da Restinga foi muito bem lembrado pelo vereador Walter no início. Ele custava para o município 5,4 milhões. Hoje custa 3,7, aumentou de 62 para 110 leitos, além de mais atendimento, vários novos atendimentos que não tinham antes. Então é uma experiência que está dando muito certo. O Hospital Independência, Antônio de Carvalho, também está seguindo o mesmo modelo da contratualização e também está dando muito certo. Nós tínhamos várias dificuldades de ortopedia. Hoje, até o final do ano, vai estar zerada a ortopedia em Porto Alegre por esse mesmo sistema no Hospital Independência, na Restinga. Tem muito dinheiro, tem máfias todos os dias sendo denunciadas.
máfia de prótese, máfia de equipamento hospitalar, Hospital máfia Santa disso, máfia Ana. daquilo. Então, se não houver fiscalização, Só que se eu não acho o houver seguinte, Ministério Mauro, Público, verdade. se não houver Hospital polícia, Santa Ana exemplo, também, mas 205 o exemplo da leitos Restinga, na mesma forma. ele não se aplica no nosso debate, porque o Hospital da Restinga ele era antes administrado pelo Moinhos de Vento. Então ele já vinha de uma gestão. Mas ele está utilizando Então dizer o que ele mesmo custava modelo, 5 mil agora custou 3, ele 5,4 passou do privado para o milhões. privado. Eu Não, acho que ele não serve aqui para mas fazer ele um comparativo de ele tá debate. no mesmo modelo que nós vamos utilizar no Serve- ponto de atendimento da serve bomba do porque Pinheiro e da exatamente Bom Ele isso. serve ao Jesus. contrário, ele serve para provar que talvez Não. né, Não, o serve- modelo privado ele possa até se superar dele para ele, né? Mas inicialmente ele iniciou com um custo bem maior do que Mas talvez era um outro sistema. era devido. Não, o Hospital da Restinga Mas foi era, construído... a gestão era do Márcio, Moinhos de Foi Vento. construído com recursos públicos e depois veio o Hospital Moinhos de Vento e assumiu. O Hospital Moinhos de Vento assumiu dentro desse modelo. Nunca Fizeram teve lá. gestão pública, na verdade. E aí não conseguiu dar conta, Estatal. ou não se interessou, não sei quais são as razões, realmente não posso falar, o secretário Pablo certamente poderia falar, mas se inviabilizou, parou, não funcionou mais. O Hospital e a Santa Ana é o secretaria mesmo modelo. E a secretaria 205 leitos. caminhou para isso, fez uma manifestação pública, encontrou um Na parceiro. realidade, hoje, né, o pronto atendimento a Bom Jesus, né, ele existe, ele está em atendimento, ele está funcionando e ele é público. Sim. É nesse sentido que eu estou dizendo, Ele é né, Walter? estatal e público. É o Sim. Estado E vai que continuar presta sendo serviço, público. Ele vai continuar Sim, sim. prestando Se ele vai serviço atender público, É só para que nós não 100% façamos SUS, comparar o mas- incomparável. Não, ninguém está comparando incomparável. Se ele vai continuar atendendo só SUS, ele vai continuar sendo público. Se me permitem, Não, a gente mas eu está tô dizendo a discutindo muito gestão. As essa... pessoas que vão prestar o serviço não vão ser concursados Pra- do serviço público, vão ser pra pessoas discutir- contratadas. E ela não pelo vai governo ficar regional. 30 anos dentro do serviço público, tu tendo que... Porto Alegre, você sabe quanto é que é o déficit de previdenciário hoje da cidade? É uma outra discussão com o SIMPA e com os servidores. Porto Alegre tem um déficit previdenciário, Darcy, Sim. de 970 milhões É de o reais antigo, né? Porque por ano, o Previmpa não no dá regime prejuízo, antigo. né? O regime né? antigo. O regime novo, Mas que é o nós temos de... que juntar Só os que o dois. regime novo, a lei proíbe que haja comunicação dos recursos. Então, o Previmpa, que é a previdência dos servidores, tem 33 mil servidores públicos em Porto Alegre. 33 mil. A American Airlines, que é a maior companhia aérea do mundo, tem 30 mil funcionários. E nós temos, e juntando Aí é o isso seguinte, Walter, nós somos um país pobre. Muita coisa. Né? O ideal seria, não é que de novo ser contra o serviço público, nem nada disso, mas eu como gestor, com a visão que tenho de cidade, o ideal para uma cidade do porte de Porto Alegre era ter em torno de 10, 12 mil servidores públicos e com eficiência. Walter, não, mas são ativos 30 e com- mais 15 mil estão E com aposentados, eficiência. Walter. Mais de Bom, 15 mil 15 estão mil servidores para aposentados. atender 1 milhão e 400 mil mas pessoas, tu acha que é os- muita gente? Sim, acho, e o seu José que está ali nos assistindo paga isso. Paga essa aposentadoria. Mas 15 então, mil pessoas 970 milhões de Nativa. reais por ano, 970 milhões de reais por ano, que é mais do que o gasto com o pessoal na saúde, é a metade do, só para concluir, é a metade do orçamento de saúde, é gasto para tapar o buraco da Previdência. O orçamento do serviço município público. é metade, mais da metade do orçamento do município é para pagar a folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Não, mas Tudo. essa- O orçamento essa é de conta 7 não é- bilhões não, na e visão- a folha de ativos inativos ultrapassa 3 bilhões e visão- meio. Mas Eu o pagamento da folha ele está incluído no orçamento da Sim, mas saúde, ele- não dá para querer fazer essa Mas o orçamento separação. geral do município, Ah, é que Não, mas vocês- esse argumento mais não da tá metade valendo. do orçamento do município é para pagar a folha de Vocês pagamento. Não, esses colocam 900 toda a mil entra culpa junto dos lá problemas de no- Porto Alegre nas costas dos servidores. No Não. orçamento da saúde. E para falar da saúde, nós temos que sair um pouquinho da UPA agora, dos hospitais, para falar das unidades básicas de saúde. Nós temos problemas de atendimento nas unidades básicas de saúde. Falta gente, faltam profissionais, Faltam também- insumos. faltam insumos. Nós temos o caso do Timbaúva, lá na Zona Norte, que o Mauro conhece bem, que mora perto lá. O Timbaúva hoje tem uma precariedade na unidade básica de saúde. Nós fomos atrás dos deputados, nós conseguimos uma verba de 700 e poucos mil para fazer uma reforma e ampliação. Aí a secretaria diz, não, temos que fazer uma clínica da família, mas não cabe uma clínica da família lá, entendeu? É a teimosia, esse é o problema. E eu digo o seguinte, os melhores gestores que essa administração teve foi da saúde. O Erno foi um exemplo disso. E todos nós, vereadores da situação da oposição, sempre concordamos que o Erno fez uma gestão importante. Mas tem algumas teimosias. Ele hoje está no Ministério da Saúde. Está no Ministério da Saúde. Tá? É um bom profissional. Mas Tem bons secretários aí, o Adriano está Pedro Augusto fazendo... também foi um bom algumas secretário. teimosias Excelente. que
Quem? O Adriano da Educação? O Adriano da Educação está fazendo um pelo amor de excelente Deus. trabalho. Então eu quero que você... Chama um debate aqui para discutir a educação, quero botar o Adriano na frente, eu quero mostrar que a gestão dele é um pavor. Esse é um dos temas mais ideologizados, porque o PT sempre teve a educação, PT, não confunda... né, como um local que ninguém pode mexer, ninguém pode tocar, ainda hoje. Nós vamos fazer um debate. O Adriano... Mas nós com o vamos fazer um Adriano, debate, eu Adriano tá debato fazendo, em qualquer lugar com o Adriano. O Adriano está fazendo uma verdadeira revolução na educação de Porto Alegre. Eu imaginava que a educação era um assunto que Walter, o PDT não abria a mão para fechando ninguém. monte de Mas é o PT... Mas acontece que é o seguinte, Eu vou pedir licença para vocês. O PDT defendeu isso como bandeira, né? Sim. Mas Mas não tem outra ferramenta a mão de para salvar obra, a sociedade que não seja a a educação. mão de obra dentro da educação, que são os professores, quase todos eles hegemonicamente foram cooptados, ou a sua grande maioria, nos partidos da esquerda. As pessoas não podem ter opinião política. Quando concorda com o Walter, está tudo bem. Agora, quando concorda com a Adeli, não está bem. Não dá certo. Eu vou pedir licença para vocês. Pedir licença aí ao vereador Mauro Pinheiro, a Delicel, Walter Nagelstein e ao Márcio Binzeli, para que nós possamos fazer um intervalo no nosso Cruzando as Conversas e retornamos em seguida aí para o segmento final do programa. É claro. Reiniciamos o nosso Cruzando as Conversas aqui na RDC TV, canais 24 ou 524, contando com as presenças dos vereadores Mauro Pinheiro da Rede, a Delicel, do Partido dos Trabalhadores, Walter Nagelstein, do MDB e Márcio Binzeli, do PDT. Nós continuamos aqui no intervalo e trocamos algumas ideias, e eu defendo o pensamento claro de que a gente fala no intervalo, tem que falar aqui dentro também, porque não adianta nada. Eu sou contra aquele negócio de o intervalo foi melhor. Se o intervalo foi melhor, vamos transmitir o intervalo e fazer outra coisa durante o programa, entendeu? E uma das coisas que nós chegamos à conclusão aqui é que o problema da administração pública não é CC, um gasto. Não é CC. Concordo totalmente. Se criou e se espalha essa notícia. Vereador Walter Os Nagelstein. CC são um problema. O CC não tem estabilidade, o CC não tem nenhum tipo de proteção, não tem aposentadoria especial, o CC é demissível ad nutum, inclusive mulheres grávidas, o que é protegido por toda a legislação. E se não funcionar, se não trabalhar bem, vai embora. Eu dou alguns exemplos. Eu, secretário da SMIC, eu tinha que fazer uma operação, uma reunião no Palácio Piratini preparando para a Copa do Mundo. Todo mundo foi convocado lá, o prefeito me convocou e eu convoquei a minha fiscalização. Digo, domingo às 5 horas da tarde. Eu chego lá para a reunião, lá na ala residencial do Palácio Piratini, ia estar a Brigada Militar, ia estar todo mundo, o meu chefe da fiscalização não foi. Eu, na segunda-feira, perguntei para ele, mas vem cá, como é que tu não vai lá no negócio? Eu te convoquei, te chamei, disse, domingo não é dia de trabalhar. E eu fiquei naquela situação. Se é um funcionário, se é um CC, eu mando o cara para a rua no mesmo dia. Digo, então, meu amigo, é o seguinte, o mercado está cheio de gente que está assim como, olha, vamos nomear para dirigir tal secretaria, tem 30 anos de carreira, pode ter 50, pode ter 20, pode ter 1, mas o cara tem que ter qualificação para dirigir. Não adianta fazer uma indicação de grupo lá. Eu estou dando uma opinião mas aí de quem não é do ramo, mas de quem ouve isso é muito relativo, né, Darcy? Porque isso aí é muito relativo. A gente vê, por exemplo, assim, algumas situações de listas tríplices, por exemplo, como é o caso do Ministério Público. Então, tem coisas que funcionam. Eu acho que não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Eu acredito que comparar, por exemplo, o CC com o servidor, são situações incomparáveis, porque um tem um atributo e uma função e o outro tem outra. E o número também é uma expressão desproporcional. Geralmente, o cargo de confiança ele não vai para dentro da burocracia, ele é um chefe de gabinete, ele vai fazer uma assessoria jurídica, vai trabalhar ali como jornalista, ou secretário, assim, né, um motorista. O servidor público ele tem uma outra dimensão de serviço da burocracia e do cotidiano das ações da prestação de serviço público lá na ponta. Por exemplo, ninguém vai contratar um CC para ser professora de português, professora de matemática, não vai ter um CC médico, né? Vai ser, até pode, né? Mas eu estou dizendo,
são funções diferentes, né? Um cirurgião plástico vai ser contratado para fazer lá no HPS atender os queimados. O CC atender o lábio leporino, um acidente de carro. Política. O CC não tem essa política no atribuição. sentido de então, eu acredito que são situações, não dá para comparar, vão estar gastando, que nem foi dito aqui, tantos milhões com CCs, vamos diminuir os CCs, mas eu acho que não. O caminho, a solução não está aí. Né? Certo. A solução não está aí. Quando eu fiz aquela construção ali, depois até falei na ambulancioterapia, eu acho até que o Walter aqui suscitou a questão do acidente de carro, do bueiro, não sei que momento ele falou no bueiro. A gente já viu problemas, e esses são alguns problemas. Eu falei da má fiscalização dos serviços públicos. Na hora de autorizar Quando tu falou Canoas, né? Quando a gente fala, são essas as preocupações que surgem quando se fala em terceirizar, quando se fala, entre aspas, na privatização. Essas são as preocupações, né, que eu acho que a gente tem que estar atento, porque o vereador, ele fiscaliza e legisla. Né? A nossa responsabilidade é fiscalizar. Então, nós queremos que as coisas deem certo na cidade, para que as pessoas tenham um bom serviço lá na ponta, tenham um bom atendimento. Claro que a gente vai torcer para que as coisas deem certo, Sim. mas existem alguns princípios, né, que através de alguns mecanismos, como é o caso, por exemplo, de se terceirizar um serviço como o serviço da saúde, eles suscitam, né, algumas situações e algumas desconfianças. Por exemplo, a questão da impessoalidade. O serviço público ele é contratado sobre o princípio da impessoalidade. Né? Fundamental. Já quando se faz uma terceirização, já se abre brecha para contratar o amigo, né, o parente, o vizinho, o parceiro aquele da política. Né? Então essas preocupações que acho que na área da saúde, elas não podem ter margem para esse tipo de preocupação, porque na área da saúde é muito sensível, a pessoa vai morrer. O senhor não contrata ninguém por ser seu amigo, por ser uma pessoa que o senhor conhece, mas eu por exemplo, eu falo somente sobre as pessoas que eu sou amigo, que eu conheço, que eu tenho, que eu não conheço, eu não posso falar. Então eu não posso trazer para trabalhar comigo um cara que eu não conheço. Para o cargo de confiança, sim. Para o cargo de confiança, mas para ser médico... Mas o senhor falou na terceirização. Na terceirização, a gente precisa ter algumas preocupações, é isso que eu estou dizendo. Diferente, Márcio. As preocupações, as preocupações. Né? Então, o médico, eu quero que o médico faça um concurso e que o melhor seja contratado para atender o meu filho lá na ponta, o filho da tia Maria, do tio João, do armazém, lá na ponta. O serviço público de qualidade, ele pressupõe um serviço público. Mas, é nesse sentido, com esta preocupação que eu estou falando. Sim. Né? A contratualização ou a privatização, entre aspas, de um serviço terceirizado, ele pressupõe outros mecanismos de contratação. Né? A empresa que ganhar vai fazer a gestão. Muito mais eficiente. E a prefeitura talvez vai fiscalizar. Sim, tomara que sim. Se não muito mais bom, mas tomara que sim, vereador. Mas se fosse tão simples... Vocês acham que o serviço de limpeza urbana de Porto Alegre é eficiente? Nós votaríamos, que nem nós votamos o Mãe de Deus para ampliar a obra, nós votaríamos outras situações com muito mais tranquilidade. O Adelita me perguntando o seguinte, se eu acho que o serviço de limpeza pública de Porto Alegre é eficiente. Vereador, eu digo o seguinte, se ele fosse 100% público, se todos os garis, lixeiros de Porto Alegre, fossem vinculados ao SIMPA, como os professores são aos CEPERGs, nós todos estaríamos à mercê de greves todo o tempo e de que a cidade, via de regra, parasse como parou no governo do Colares, que fizeram aquela greve do lixo e tiveram que convocar, e a greve da Carris, e tiveram que convocar a Brigada Militar para dirigir os ônibus de Porto Alegre e o Exército para ajudar a tirar o lixo da cidade. Eu quero discordar agora aqui da gente. Sabe por quê? Sabe por que o serviço do HPS é um dos melhores serviços de atendimento? Porque os primeiros lugares nos concursos, os melhores médicos são os que são aprovados e são contratados. Bom, mas ninguém está desvalorizando o HPS. Tem que continuar. Mas eu estou só dando um exemplo aqui de conceito de contratação. Por que das razões da excelência do serviço público no Cristo Redentor, no Hospital de Clínicas, que é vinculado à URGS, né? E que todos nós fomos a favor de cortar meia dúzia de árvore, hoje a gente está vendo lá as enormes construções. Não, teve gente que foi contra, mas a maioria da Câmara concordou. Sim, mas nós a grande maioria, eu acho que a maioria até vai aprovar. Estamos falando que não pode ser 100% estatal.
estatutário. O estatutário é o seguinte, ele faz o concurso, ele entra no serviço público, ele vai ficar ali no serviço público os 30 a 35 anos até se aposentar. E depois, na Previdência Pública, até morrer. Se for o melhor médico e tirar o primeiro lugar no concurso, eu prefiro que fique. Mas nesse caso do médico, esse precisa de um certificado específico da sua formação. Há concursos que são feitos que as pessoas fazem um concurso para uma categoria menor, embora qualificados. Mas nós estamos falando de saúde, né? Sim, não, mas falando de saúde pública. Mas a saúde pública, o teu filho, o teu familiar. Mas a saúde pública passa pela administração. Mas o médico de Cuba é bom. Passa pela administração. O teu conceito hoje é insustentável, meu amigo. O teu conceito foi derrotado pela história. Tem que ter serviço público, tem que ter em alguns lugares, mas não pode ser desse tamanho, porque não cabe mais no tamanho da sociedade que a gente tem. Então a gente tem que ir para ferramentas mais modernas de gestão. A contratualização é uma dessas ferramentas. Vai contratar um médico, ele vai ser remunerado, mas tem que ter agilidade. O Adeli falou que foi secretário da SMIC, eu fui. Vamos mal comparar a outra questão aqui, 8666. Eu contratei a reforma, a lei das licitações. Eu contratei a reforma dos banheiros do mercado público. Se o senhor tiver um problema de saúde, o senhor vai contratar o melhor médico para atender? Deixa eu concluir aqui, estou no meio de um raciocínio. O senhor quer que eu lhe dê a palavra? Tá bem, então... É que o senhor também anda me aparteando, mas vamos tocar a conversa. O cara ganha a licitação pelo menor preço. No terceiro mês ele quebra, porque ele não consegue fazer. E eu tenho que fazer uma outra licitação e eu levo 9 meses para arrumar um banheiro no mercado público. Estraga a escada rolante. A peça que estragou era mais cara do que está no contrato que tinha sido feito lá como um valor reserva para poder fazer frente a isso. Eu tenho que fazer uma nova licitação para comprar uma peça. Pode um equipamento comercial, como um shopping center, por exemplo, ou o mercado público, ficar com uma escada rolante 90 dias parada? E no serviço público é isso que acontece. É por isso que nós estamos privatizando os aeroportos, é por isso que nós estamos concedendo as estradas, e é por isso que ao Estado tem que restar, e aí com bons servidores públicos, sim, essa tarefa de fiscalização. E alguns serviços essenciais. O Márcio está dizendo assim, bom, tem que ter bons médicos, tem que ter na saúde, mas não para tudo, porque senão não cabe. Em alguns momentos nós vamos ter que caminhar com modelos como esse daqui, Adeli. Porque tu sabe disso, vamos trabalhar com a razão. Fica insustentável ao cidadão que paga imposto um estado desses. Eu acredito que sim, vereador, mas não na área da saúde, daí nós vamos discordar. Mas está bem, um bom debate está sendo travado aqui. Os postos de saúde, vereadora Deliciel... Se o senhor tiver um problema de saúde, vereador, o senhor não vai contratar o melhor médico para atender? Mas e por que o melhor médico tem salvar que ter sua vida? Concurso público? Ele não pode querer ser médico particular? Não sei. Mas o concurso público vai garantir que o melhor vai passar. Porque o primeiro lugar na prova vai ser o que vai ser contratado. Mas não quer dizer que ele seja o melhor médico. Não é o primeiro na prova vai ser contratado. Se vocês me permitem, na questão da saúde, nós temos que melhorar em várias coisas. Vereadora Deliciel, por favor. Esse negócio de você ir para fila, se você quiser ir no Santa Marta, eu moro no centro histórico, tá? Se eu quero levar a minha mãe, que agora veio morar aqui, para ir no SUS, eu tenho que ir lá 10 fichas de manhã, 10 fichas de tarde, aqui no Santa Marta, que é uma Brastemp, digamos assim, porque é no centro histórico. Lá no Timbaúba, o cara tem que chegar às 2 da manhã, ou no dia anterior. Florianópolis, que tem 350 mil habitantes, tá? Já tem um aplicativo que ninguém mais vai para a fila, ninguém mais. Nós aqui que temos um prefeito que é tão fissurado em aplicativos, né? Nós não temos isso na saúde. Mas não adianta aplicativo se não tiver médico lá para atender dele. Mas então Por isso que nós estamos trazendo uma nova modelagem. Que nós temos... Nós temos dificuldade. Tu mesmo está falando que tem posto de saúde que o atendimento é ruim. Vários. Tem outros que são bons. Qual é a diferença do posto de saúde que é bom e o que é ruim? O recurso humano. Nós temos duas estações da SAMU paradas. E como é que tu troca o médico que tá lá, se ele é concursado, que tu não pode mandar embora? Como é que tu tira aquele enfermeiro que não quer trabalhar? Como é que tu faz? É que nem o exemplo que o vereador Walter deu. Quando chamou o chefe da equipe dele, se o enfermeiro não quiser trabalhar, abre um processo administrativo disciplinar. Vai levar quantos anos para tirar ele? Quantas pessoas foram desligadas dos últimos anos da prefeitura ou da Câmara de Vereadores por processo? É raro, Adeli. Abre. Walter, eu me lembro quando o senhor era secretário da SMIC, eu até me espelhei numa das suas iniciativas, o senhor acompanhava a produtividade. O senhor se lembra, o senhor se recorda? O senhor exigia produtividade? Eu sempre medi produtividade na SMIC no planejamento onde eu tive. Mesma coisa? Eu cheguei lá, tinha 6 meses, tinha 2 anos de processo atrasado. Operação Tartaruga, gente sentada em cima de processo, troca a chefia. Com o servidor.
Mas eu tinha servidor que na iniciativa privada fica caracterizado o abandono de emprego e eu não tinha o que fazer. Ele não aparecia uma semana para trabalhar. Trocava de setor. E continua, por quê? Porque infelizmente isso que o Adelino disse, no papel é muito bonito, mas não funciona na prática. Ele é o melhor médico, mas não E outra coisa, se alguém tem uma chefias. visão ideológica diferente da minha e é meu subordinado, eu não posso dizer para ele o seguinte, eu tenho razão e ele pode ter, cada um com a sua visão. Assim como no STF, por exemplo, tem 7 ministros lá e cada um dá um voto diferente. Então, e todos eles são defensáveis e são legais. Pode ser que a gente conteste, inclusive, como temos contestado. Mas e o cara me traz um parecer diferente. Eu digo, mas essa é a tua visão, não é a minha. Sim, mas é a minha, eu não vou dar diferente. E indefere um empreendimento que para Porto Alegre poderia gerar milhares de empregos. Por quê? Porque não há dentro do serviço público o que existe, por exemplo, na caserna, que é a hierarquia e a disciplina. Não são, nem a quarta parte. São conceitos alheios ao serviço público. Inclusive, se tu fizer isso, vai caracterizar até a assédio moral, que é uma coisa que hoje está sendo, erroneamente, eu acho, Eu já disse, criminalizado, porque já seria crime de eu qualquer já forma. disse em 2 circunstâncias, publicamente na Câmara de Vereadores, para funcionários estáveis, que se eu fosse secretário, eu não ficaria 3 meses naquela secretaria, que eu teria convicção de que ia para a rua, inclusive com um processo em cima do lombo dele. Quantas vezes eu te vi criticar o EPAC? Exatamente. Né? E o seguinte, e se o inclusive arquiteto uma do tal do daquelas, EPAC que uma tu conhece? daquelas se aposentou, porque eu iria abrir processo. Mas não inclusive- abriu nunca. Não, quando eu ia... Iria abrir, mas não abriu. Não, E peraí, aí Val. a pessoa fica lá prejudicando a cidade anos Não. e anos. Quem é que foi desligado nos últimos anos da prefeitura? Anos Eu- e anos prejudicando a Eu cidade. disse e eu estava juntando documentos, ela teve a sorte de se aposentar, porque eu já tinha as coisas na mão e não ia ficar assim. E eu, inclusive, de fora da prefeitura Então, faria são esse esses setores, processo. né? Porque tem pessoas que acabam com o serviço público, isso é Acho que verdade. existem alguns né? conceitos Nós temos que se 2, aplicam. 3 pessoas em Questão 2, de 3 serviço secretarias público. Na área da que são saúde um tem que ter um escândalo cuidado na maior. cidade de Porto Alegre. Agora, nem por isso o serviço público Deixa eu é só dizer, eu ruim. estou recebendo algumas mensagens, mas se não coloca o nome, aí eu não, sabe, eu não quero dar o telefone. Eu não sou daqueles que dá os 4 últimos números, que aí não adianta nada. Se o cara não assina, não vai. Não, tem que assinar. assinar. E se não quiser assinar, se ficar legal, eu dou o número inteiro do telefone, aí fica melhor. Eu sempre espalho As o meu mensagens, WhatsApp, pode mandar para mim, não Para mim interessa. também, não tem problema nenhum. Tanto que o Simpa divulgou os nossos telefones, também não tem problema. Não tem problema nenhum. Nossa, já é. Eu falo pela qualidade da mensagem. entendo. Né? É um pouco agressivo, então, sabe, se tu não bota o teu nome ali, fica É um ruim. assunto que, por ser ideologizado, por mais que se queira dizer que não, ele mexe com paixões. Ele Claro. mexe com conceitos que são quase dogmáticos, que para muitas pessoas é o que a gente chama de pedra de toque. Eles são intocáveis. O cara tem aquela visão dele, né, e ele quer afirmar aquela visão e não admite. Então essa história, muitos vão dizer isso, estão privatizando a saúde. Né? E tu vai tentar racionalmente explicar que não é isso, ou vão mercantilizar, está aqui o material que o vereador Márcio Binzeli está carregando, né? Trouxe o material do Simples. Saúde não é mercadoria, não é privatização. E o que não é verdade. É a mesma questão da água de Porto Alegre. Saúde é um grande negócio, vereador. Pode ter certeza disso. Era que nem a discussão do mercado Quando o senhor público. precisar ser atendido por um médico, o senhor vai querer ser atendido pelo melhor médico da especialidade que o Mas senhor estiver aí precisando. o senhor está fazendo uma citação específica. Eu falo na saúde como um grande negócio, como global. Global. É um grande negócio. Claro, a saúde é os maiores Darcy, orçamentos. As pessoas, elas não têm essa visão. A pessoa humilde, que precisa ser atendido pela fila do SUS, que não tem dinheiro, que não tem plano de saúde, nem para comprar o remédio, que acorda 2 horas da manhã para ser atendida lá no posto de Mas saúde, é com essas ela que não nós tem essa estamos visão, preocupados. essa Não é, compreensão mas de que a pois é. saúde é um grande Desculpa, negócio. mas- Ela quer ter o atendimento lá na ponta, para o filho, para o Mas neto, aí para o que sobrinho. aí entra a nossa e um atendimento de participação. qualidade. Mas Tem desculpa, que dizer Márcio. isso e tentar E o resolver teu o problema. raciocínio não está dando, não atende a essa pessoa. A ideia que tu está defendendo não atende a essa pessoa. Porque a ideia que tu está defendendo, com todo respeito, e tu tens o direito de defendê-la, ela está atrelada a um interesse corporativo sindical. Não, Né? Não ao interesse desse cidadão que tu está falando. Porque interessa não para é esse cidadão. verdade, vereador, É que é o da sua seguinte, compreensão. eu hoje estou usando o Uber, o Cabify ou o 99 e se não tiver satisfeito uso o táxi. Né? Eu tenho essa opção. Porque isso faz parte da economia capitalista do mercado.
E eu queria também que o cidadão pudesse ter a opção na saúde de escolher o que é melhor. Mas o cidadão, isso não é verdade, O cidadão ele tem a opção de andar de Uber aqui no meio de vento. Vai lá na Restinga ver se tu consegue um Uber. Não é bem assim o raciocínio. Esse que entra na Vai fila, lá na Lomba do Pinheiro, vê se o Uber te leva lá na Lomba do Pinheiro, vereador. Esse que entra na fila, O Uber só funciona aqui no Moinhos de Vento, aqui no Montserrat. Para ele na fila lá, que ele cobra 10 pila aqui, 5 pila, negociando. Isso o negócio continua, o valor diminui, mas a negociação continua na fila. Mas a saúde, a pessoa morre na fila, meu querido. Darcy, a pessoa morre. A pessoa para de caminhar. Morre porque a saúde é ineficiente. E a saúde é ineficiente por esse modelo. Mas nós precisamos. O modelo, se fosse bom, não teria ninguém morrendo. Estaria funcionando, não funciona. Nós só precisamos conceituar. Esse sistema não funciona, não tem recurso suficiente. Eu vou mais longe, não interessa resolver os problemas da saúde. Não pode trabalhar num modelo que custa para a Prefeitura de Porto Alegre 1 bilhão e 800 milhões por ano, dos quais quase 700 milhões é recurso para pagamento de salário. Nós temos que fazer um debate. As pessoas também. têm que ser valorizadas, tem. Claro. O trabalhador tem que ser valorizado, tem. Mas o dinheiro que era para estar atendendo o filho dessa pessoa que tu está falando, a cirurgia plástica, a plástica não, às vezes até pode ser, né? Porque quem sofreu uma queimadura precisa. Trauma, cirurgia plástica, que às vezes não é o lábio leporino, precisa, essas coisas. Qualquer cirurgia, Olha aqui. Esse dinheiro tinha que estar lá para comprar equipamento, para dar atendimento. Volto a dizer, tem que ser bem remunerado, mas numa proporção que aquilo que é importante, aquilo que é essencial para quem está pagando, que é o contribuinte, aconteça. Mas como é que nós vamos reduzir o seguinte, sobre processos licitatórios, existe um grande equívoco no entendimento dos que formatam. Um processo licitatório não é para comprar coisas ou contratar serviços mais baratos, e sim para que torne pública a intenção, dando direito a quem atenda às questões do escopo. É para comprar coisas e serviços que atendam às necessidades do órgão ou ao que se destina o objeto. Quem disse isso? Rogério Zimmermann é um telespectador. Teoricamente é isso. Teoricamente é isso, mas ao gestor... pregão eletrônico, adesão de gestor tem duas possibilidades, o Rogério sabe. Ou menor preço ou técnica e preço. E ninguém assume o técnica e preço, porque amanhã depois alguém no Ministério Público de Contas, sempre vai ter um babaca vai dizer que ele está dirigindo, que ele está direcionando a licitação, e aí o cidadão fica com a sua vida na berlinda. No início do programa, o Darcy falou da questão ideológica. E, na verdade, o debate aqui é sobre saúde, mas é ideologicamente a melhor forma que cada um decide pelo que acha ideologicamente que é melhor. Não, vereador, nós estamos decidindo... Vocês estão defendendo que vai reduzir o custo. Não, mas, Márcio, tua ideologia é de um Estado máximo. Tem que ser o Estado... O serviço tem que ser público, mas o Estado tem que estar lá dentro. Tem que ser um Estado equilibrado. Nossa opinião, nós temos o serviço tem que ser público, mas não necessariamente o serviço tem que ser estatal. O médico não precisa ser contratado por um concurso público. O melhor aluno da faculdade tem que ser contratado porque passou no concurso. O serviço vai continuar sendo estatal, vereador. O senhor está defendendo que o serviço vai continuar gratuito. O serviço vai continuar público. O serviço seja público. Confundindo estatal com público. Mas vai haver uma contratação para pagar. Você vai se comprar um serviço. Contratado de forma estatal. Você vai se comprar o serviço e está defendendo que vai ser mais barato. E vai ser melhor. Mais ágil. Mais ágil, mais rápido, tomara. Mais fácil de comprar. A visão que nós defendemos é a seguinte: nós precisamos administrar. Tomara que o senhor esteja certo. Nós precisamos administrar cada vez mais contratos. O Estado precisa, nesse caso, administrar cada vez mais contratos e menos pessoas. Quem vai administrar as pessoas vai fazer mais e o Estado vai cobrar deste seu contratado que ele seja eficiente. Vai cobrar que ele preste o serviço, assim como está acontecendo na prática. O hospital Vila Nova está mostrando Nós isso. estamos chegando ao final. O hospital da Restinga está mostrando isso. A questão endeusando a iniciativa privada. Por favor. Rogério Amaral, nosso colega, cumprimenta a todos. Um abraço, Rogério. Um abração, hein, Rogério. Rogério Amaral é um colega que qualifica a nossa profissão, sem dúvida nenhuma. É verdade. Eu queria, em nome da nossa empresa, agradecer ao vereador Mauro Pinheiro pela presença no programa. Virá outras vezes, com certeza, aqui na nossa RDC-TV, a vereadora Delicel. A vereadora Delicel, que tem uma amiga e o marido dela, que é grande assessora dele, a Luciene. Está grávida, né? Então que tudo corra bem com ela, né? Vindo a Lívia. Vereador, foi um prazer também recebê-lo aqui. Vereador Walter Nagelstein,
Muito obrigado. Prazer recebê-lo. Grande abraço. Márcio Binzeli, vereador. Grande abraço ao senhor também. Obrigado pela presença no programa. Chegamos ao final do nosso Cruzando as Conversas e nós voltaremos amanhã, no horário, 10h30, procurando sempre conversar sobre as coisas que interessam a nossa cidade, especialmente. Boa noite a todos.